Para a geração que nasceu entre 1965 e 1980, ser independente emocionalmente era considerada uma virtude absoluta. E até hoje, quem não precisa de ninguém é considerado forte, quem não demonstra carência é maduro. Mas quase ninguém faz a pergunta desconfortável: e se parte dessa independência for apenas medo sofisticado? E se aquilo que você chama de equilíbrio for, na verdade, uma forma silenciosa de não se expor? A diferença entre força e proteção é mínima, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber de que lado realmente está. Existe um tipo de pessoa que raramente pede ajuda. Resolve problemas sozinha, administra emoções com controle quase impecável e dificilmente demonstra necessidade. No trabalho, é confiável, e nos relacionamentos, parece estável. À primeira vista, isso é independência emocional. Mas quando essa postura se repete em todas as áreas da vida, vale observar se isso nasce de autonomia emocional consciente, ou de uma adaptação antiga que ensinou que depender era arriscado demais. Muitas pessoas aprenderam cedo que precisavam dar conta de si mesmas. Algumas cresceram voltando para casas vazias, tomando decisões sozinhas, amadurecendo antes da hora. Essa independência precoce construiu responsabilidade e competência reais. Mas também pode ter instalado uma reserva emocional automática. Quando a criança aprende que não há garantia de apoio, o adulto pode transformar essa experiência em uma regra permanente. É melhor não precisar. O problema é que independência emocional e carência emocional podem se confundir facilmente. Ambas evitam dependência excessiva. Ambas rejeitam exposição exagerada. A diferença está na motivação interna. Uma nasce da maturidade emocional, e a outra pode nascer do medo de depender. E é exatamente essa linha quase invisível que vamos explorar, porque entender essa diferença muda completamente a forma como você se relaciona, trabalha e constrói vínculos. Existe uma diferença silenciosa entre escolher e precisar ser independente. No caso da chamada geração X, muitos não escolheram, simplesmente aprenderam cedo demais. Crianças que voltavam para casa sozinhas, que encontravam a casa vazia, que aqueciam a própria comida e resolviam pequenos problemas do dia a dia sem supervisão. Essa independência precoce não era discurso motivacional, era sobrevivência prática. E quando alguém aprende tão cedo que precisa dar conta de si mesmo, algo se forma ali, uma base que pode virar força ou proteção emocional. O curioso é que esse tipo de experiência constrói competência real. A pessoa aprende responsabilidade, organização e consequência. Aprende que, se não fizer, ninguém fará. Mas, ao mesmo tempo, essa maturidade emocional pode nascer misturada com uma adaptação emocional silenciosa. Afinal, quando a casa vazia vira rotina, pedir ajuda deixa de ser hábito. E isso molda uma forma muito específica de independência emocional. Aquela que não depende de aplauso, mas também evita exposição. Pense em alguém que, desde cedo, resolve tudo sozinho. No trabalho, é eficiente, nos relacionamentos, não dá trabalho, raramente reclama, raramente pede, parece forte, estável, centrado. Mas observe com atenção. Essa postura vem de autonomia emocional consciente ou de um costume antigo de não esperar apoio? Muitas vezes, o adulto que hoje parece equilibrado apenas replicou o padrão da criança que aprendeu que depender era um risco desnecessário. Não se trata de romantizar nem de criticar essa formação. A independência precoce pode gerar maturidade emocional admirável. Mas também pode instalar uma reserva emocional quase automática. E é aqui que começa a pergunta mais delicada. Quando a independência emocional nasce da necessidade, ela sempre se transforma em força verdadeira, ou pode, em alguns casos, esconder algo mais profundo que ainda não foi examinado. Com o tempo, a independência precoce pode se sofisticar. Ela deixa de ser apenas prática e passa a ser psicológica. A pessoa não apenas resolve sozinha, ela prefere resolver sozinha. E aqui começa uma transição sutil. A independência emocional pode se transformar em mecanismo de defesa.
Não por fraqueza, mas por hábito. Quando alguém aprende cedo que depender é incerto, o medo de depender se instala de forma quase invisível. O sociólogo Erich Fromm observou algo intrigante. Muitas pessoas confundem liberdade com fuga da vulnerabilidade. Parece independência, mas é vulnerabilidade evitada. Parece maturidade emocional, mas pode ser apenas independência defensiva. A pessoa diz que não precisa de ninguém, mas no fundo, talvez nunca tenha aprendido a precisar de forma saudável. E isso muda tudo nas relações. Repare em exemplos simples do cotidiano. Alguém passa por um problema difícil, mas responde com um "eu dou conta". Nunca pede ajuda. Nunca compartilha insegurança. No trabalho, assume tarefas além do necessário para não depender da equipe. Nos relacionamentos, mantém uma certa reserva emocional constante, como se abrir demais fosse perder controle. Isso pode soar como força. Mas também pode indicar que a carência emocional não foi resolvida, apenas administrada em silêncio. A grande armadilha é que a independência emocional defensiva costuma ser admirada socialmente. Ela parece autocontrole, estabilidade, competência. Só que, quando a vulnerabilidade é evitada por padrão, o equilíbrio relacional fica comprometido. Porque conexão exige risco. E é justamente aqui que surge a distinção mais importante. Como diferenciar independência madura de um isolamento funcional bem disfarçado? Ao crescer em ambientes de instabilidade, muitas pessoas desenvolveram um realismo quase automático. Nada de ilusões exageradas, nada de expectativas fantasiosas. Essa postura moldou adultos pragmáticos, céticos e discretos. A reserva emocional virou parte da identidade. Não se trata de frieza gratuita, mas de uma adaptação. Sentir menos publicamente para manter controle internamente. Esse realismo pragmático tem força. Ele protege contra decepções constantes, evita dependências ingênuas e reforça a autonomia emocional. Mas também pode reforçar a ideia de que expressar necessidade é sinal de fraqueza. Quando alguém internaliza que deve lidar sozinho com tudo, desde problemas financeiros até conflitos afetivos, a independência emocional se mistura com uma espécie de contenção permanente. E com o tempo, isso se torna padrão. Veja um exemplo comum. A pessoa que evita conflitos não porque seja equilibrada, mas porque não quer se expor. Ou aquela que usa humor irônico para suavizar emoções mais profundas. Parece maturidade emocional, mas pode ser apenas uma maneira elegante de não se aprofundar demais. A carência emocional, nesse caso, não aparece como drama explícito, aparece como silêncio prolongado. O foco aqui não é criticar essa postura. Ela construiu profissionais competentes, pessoas responsáveis, adultos funcionais. No entanto, quando a reserva emocional se torna a regra absoluta, surge uma pergunta inevitável. Até que ponto essa independência madura é escolha consciente? E até que ponto é apenas continuação de uma adaptação antiga que nunca foi revisada? Se existe algo que precisa ficar claro, é o seguinte: independência emocional não é ausência de necessidade, é consciência sobre ela. Não é sobre nunca precisar de ninguém, é sobre não depender por medo e nem evitar por defesa. A maturidade emocional verdadeira permite que você esteja só, mas também que escolha estar com alguém sem perder a própria autonomia. Se você percebe que sempre assume tudo sozinho, experimente algo simples esta semana. Delegue uma tarefa que normalmente faria sem hesitar. Compartilhe uma dificuldade que você costuma guardar. Permita-se pedir opinião antes de decidir algo importante. Pequenos gestos como esses revelam se sua independência emocional é escolha consciente ou reflexo automático. Crescimento pessoal começa quando você questiona o padrão, não quando o defende. No fim das contas, carência emocional não é o oposto de força. O oposto de força é inconsciência. Quando você desenvolve autonomia emocional verdadeira, seus relacionamentos deixam de ser campo de defesa, e passam a ser espaço de construção.
O equilíbrio relacional nasce quando vulnerabilidade saudável deixa de parecer ameaça e passa a ser parte natural da conexão humana. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora deixo aqui 3 perguntas para você refletir com honestidade. Você é independente emocionalmente, ou apenas evita depender de alguém? Quando enfrenta um problema, você escolhe resolver sozinho, ou sente que não tem outra opção? Se alguém se aproxima demais, você ainda se sente confortável ou começa a criar distância? Escreva nos comentários. Reconhecer se a sua independência é escolha consciente ou mecanismo de defesa, é o primeiro passo para transformar proteção em maturidade, e maturidade em equilíbrio relacional real.